Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as funções reais de variável real f e g, definidas por f de x igual menos logaritmo de x na base 2 e g de x igual a x ao quadrado menos 4, pode-se afirmar que f de x igual a g de x é verdadeiro para um valor de x localizado no intervalo fechado de 0 a 1, fechado de 1 a 2, fechado de 2 até 3, fechado de 3 até 4 ou ainda fechado de 4 a 5. Bom, então uma questão aí de interseção de funções. Eu vou estabelecer aqui a resolução desta questão, uma tentativa de colocar uma abordagem bem completa com todos os aspectos secundários resolutivos. Então talvez a resolução fique um pouquinho mais extensa, mas como o objetivo do canal sempre são resoluções com um viés de preparação, né, um viés de estudo, então eu sempre primo por fazer uma resolução de forma não muito rápida e sim com viés, com uma característica mais completa. Então pensa assim, ó, eu tenho aqui que determinar em relação ao x, eu quero descobrir em qual intervalo esse x se localiza, esse x ou esses valores de x. Pode ser inclusive mais de um valor. Bom, então nesse tipo de questão, ele me dá uma igualdade entre duas leis de funções, ó, f de x igual a g de x, e sobre esta igualdade, ele pode estabelecer, em geral, três tipos de pergunta. Ele pode perguntar o próprio valor do x, então o valor ou os valores do x. E aí, para fazer isso, em geral, eu uso as próprias leis, né? Eu uso uma igualdade algébrica, aí já vou te mostrar como que se define. Ele pode ainda perguntar, que é muito comum, quantas raízes são, quantas raízes, ou seja, quantos valores de x, quantas raízes. E ele ainda pode perguntar, como é o caso dessa questão, o intervalo em que essa raiz ou essas raízes se localizam. Então, o intervalo onde a raiz se encontra, certo? Geralmente, essa pergunta de intervalo é quando o cálculo propriamente do valor do x, o cálculo do valor dos valores do x, é uma coisa mais complicada de se fazer. Então, ele não pergunta o valor do x, ele pergunta em que intervalo se encontra. Ou também ele pode perguntar quantas raízes são, certo? Quando as raízes são mais complicadas no seu cálculo. Bom, como eu tenho aqui essa igualdade, né, estabelecida pelas leis das funções, f de x igual a g de x, o normal ou o raciocínio mais intuitivo é justamente se estabelecer esta igualdade usando as leis. Ó, vou colocar para ti aqui, ó, f de x igual a g de x. Isso nem sempre funciona, e até posso dizer para ti que na maioria das vezes não funciona, mas é isso que eu vou fazer agora porque é uma tentativa, vamos dizer assim, mais intuitiva. F de x igual a g de x, vou substituir f de x, a lei é menos logaritmo de x na base 2, igual a g de x, que é uma lei em segundo grau, x ao quadrado menos 4. Então está aí a igualdade. E aí eu vou tentar resolver isso. Bom, como aqui eu tenho menos logaritmo de x na base 2, é como se fosse menos 1 vezes logaritmo de x na base 2. E esse menos 1 que multiplica o logaritmo, sabemos por propriedade que ele pode se transformar aqui, ó, em expoente do x. Então, é isso que eu vou estabelecer aqui. Eu vou ficar com logaritmo do x, então, nesse expoente menos 1, e aqui na base 2. Isso é igual, continuando, x ao quadrado menos 4. Aplicando o conceito de logaritmo, a base vem aqui, ó, entra por baixo dessa igualdade e retorna aqui por cima. E aí eu tenho que 2 elevado ao expoente x ao quadrado menos 4 é igual a x elevado a menos 1, ou ainda 1 sobre x.
E aí nota que nessa igualdade aqui fica complicado de estabelecer o valor do x que está entrando aqui no expoente e está entrando aqui na base. Então isso é um cálculo mais complicado. Então esse procedimento não é um procedimento, vamos dizer assim, aconselhável, né? Eu chego aqui e paro, né, com nesse formato aí de igualdade com uma certa grau de complexidade na sua resolução. Então eu não consigo utilizar esse procedimento como algo útil para essa questão. Bom, então qual é a segunda alternativa? Bom, a segunda forma, e isso é muito comum nesse tipo de questão, é estabelecer um raciocínio geométrico para definir onde estão essas raízes, ou essa raiz, qual é o intervalo e quantas raízes são. Então, na prática, o que eu faço? Eu construo o gráfico, ou os gráficos, né? Então, eu represento os gráficos respectivos, né, das duas funções. Represento os gráficos no mesmo sistema cartesiano, no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. E aí, as interseções, cada interseção é uma raiz. Então, a raiz ou as raízes significam o quê? Significam as interseções. Os cruzamentos entre as duas interseções. Ok? Cada raiz é uma interseção entre as duas funções. Então faz os gráficos das duas funções no mesmo sistema e aí verifica os cruzamentos entre elas. Então é esse o procedimento que eu vou estabelecer para esta questão. Isso é muito comum nesse tipo aí de situação. Bom, então vou pensar assim, ó, a função f de x, eu vou usar aqui uma outra lâmina para, de certa maneira, detalhar esse gráfico aqui, ó, de f de x. Então vou usar essa lâmina aqui, e aí eu estou querendo fazer a função f de x menos logaritmo de x na base 2. Então pensar assim, ó, se a função tem um formato f de x igual logaritmo de x numa certa base b, que é o formato mais básico de função logarítmica, eu tenho aí duas possibilidades gráficas para esse modelo de função logarítmica, que é o modelo, como eu te falei, mais básico. Eu tenho aqui uma situação, aqui x, y, e aqui eu tenho uma outra possibilidade gráfica para esse mesmo modelo de função logarítmica. A função logarítmica, então, pode, passando aqui, ó, na abscissa de valor 1, no x igual a 1, eu posso ter uma curva logarítmica ascendente, uma função crescente, com esse aspecto. Ou eu posso ter a função também passando na abscissa 1, no x igual a 1, só com caráter decrescente, ou uma função com uma estrutura, com um aspecto descendente, mas também passando aqui no 1. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, que ficou uma interrupção ali, mais ou menos assim. Então aqui eu tenho esses dois aspectos. E como que eu vou saber quando que é uma, quando que é outra? Bom, quem define isso aqui é o tipo de base. Se a base for um valor maior que 1, eu tenho esse aspecto. Se a base estiver entre 0 e 1, por exemplo, 1/3, 2/5, 0,8, então se eu tenho a base entre 0 e 1, a função logarítmica assume este outro comportamento. Bom, isso para este modelo logaritmo de x na base b. Só que no meu exercício eu tenho a função f de x, na realidade, com um sinal negativo na frente, é menos logaritmo de x e a base é 2. Então eu tenho que pensar o que esse menos provoca.
Bom, primeiro que eu percebo que a base é 2, então está se relacionando a este gráfico aqui, ó, base maior que 1. Então teria esse comportamento ascendente passando no 1. Mas o que faz? Qual é a consequência desse negativo na frente da função? Bom, como em toda função, quando ela está multiplicada por menos, ou tem esse menos na frente, ou quando está sendo multiplicada por menos 1, as concavidades se invertem. É como se essa função ela sofresse um giro em relação ao eixo horizontal, com um giro, vamos dizer assim, vertical. Então, esta função ela vai ficar com um aspecto, vou colocar aqui, ó, vai passar aqui no 1, ok. Mas como essa função aqui vai girar, então em vez dela ficar assim, ó, subindo, ela vai girando, vai ficar descendo, vai ficar igual o outro gráfico, né, com a base entre 0 e 1. Então está aqui a função, que é a função f. Então esse menos provoca esse giro da função, que seríamos assim, normal ascendente. Ok? Então já sei como ficou o aspecto, aqui eixo x, eixo y, como ficou o aspecto da função logarítmica, da função f. Então vou retornar para outra lâmina, ok? E aí vou estabelecer esse gráfico aqui. Vou fazer aqui então. Vou colocar aqui o eixo x agora. É só um esboço, né? Só para que nós tenhamos aí ideia do intervalo onde o x se localiza. Bom, vou colocar então aqui eixo x, aqui eixo y, vou colocar a função logarítmica. Aqui, ó, passa na abscissa 1. Lembra que a função f, ela está fazendo, conforme nós vimos na lâmina anterior, assumindo este comportamento gráfico aqui, ó. Tremeu aqui um pouco. Aí, só um esboço. E agora, então, essa aqui é a função f. Vou para a função g. A função g é uma função em segundo grau. Então, a função g está aqui, ó. G de x igual x ao quadrado menos 4. Se eu igualar isso a zero, x ao quadrado menos 4 igual a zero, eu consigo obter as raízes. X ao quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 mais ou menos 2. Então eu tenho aqui o x1 menos 2 e eu tenho o x2 igual a 2. Então eu já tenho aí as raízes, que nada mais são do que os cortes no eixo x. Então eu sei que passa no 2 e no menos 2. E esse menos 4, que é o termo independente, esse menos 4 indica também um corte, só que no eixo y. Então vou fazer isso, ó. Vou marcar aqui a raiz 2. Então aqui tem o 2 e o menos 2. Aqui é menos 1 e aqui a raiz igual a menos 2. E o corte no y no menos 4, né, que é o termo independente, então eu vou posicionar esse menos 4 aqui. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, menos 3, um pouquinho mais aqui. Eu cuidei aqui para ficar com a mesma escala, né, do eixo x no eixo y, porque o gráfico fique mais bonito, tá? Ele vai ficar meio apertadinho aqui, mas ele vai ficar mais interessante para nós. Então aqui menos 4, aqui, ó, tá o corte no eixo y, que está se revelando como vértice da parábola, até porque as raízes são simétricas, né? Metade da parábola para a esquerda, metade da parábola para a direita, então
o eixo Y funciona como eixo de simetria e o vértice se posiciona justamente sobre esse eixo Y, que é, inclusive, no termo independente. Ok, feito isso, eu vou esboçar o gráfico. Vou pegar essa cor aqui, ó, fazer só aqui um pontilhado para auxiliar, né? Como que a parábola vai ficar posicionada. Para que nós tenhamos ideia. E agora sim eu vou traçar então a parábola, me baseando com esse pontilhado mais ou menos. Então pontilhado só para me dar uma ideia, né? Já que eu estou fazendo a mão livre aqui. Em algumas resoluções a gente observa que essa questão ela é feita usando um software, né? Para elaborar os gráficos. Os gráficos são mais bonitos, mas eles perdem um pouco do caráter didático-pedagógico da questão, né? Assim, tu construindo a mão fica mais didático no procedimento. E aí, como eu te falei, ó, representa os gráficos do mesmo sistema cartesiano e a raiz, ó, é a interseção entre elas. Pô, então eu encontrei aqui, ó, lembrando que isso aqui primeiro é a função g, né? E aí a interseção está se dando aqui, ó, nesse ponto. Essa aqui é a interseção. Então, esse aqui é o valor, é a solução daquela igualdade entre as leis das funções. Então, o valor do x é esse aqui, ó. Esse é o valor do x. Quanto que é? Bom, não tem como se saber. Mas dá para perceber que se trata de um valor entre 1 e 2. Então, justamente, essa é a resposta. Ou esse é o intervalo onde o valor do x se encontra. Se encontra entre 1 e 2. Isso eu consigo observar que está definido na alternativa de letra B. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução, embora tenha ficado um pouquinho longa, seja aí suficiente para o teu estudo, né? Te ajude na tua preparação. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.